Kakazuki é um estudante comum do ensino médio que um dia conheceu uma bela alienígena com orelhas de gato, que acabou indo morar na mesma casa que ele, e com o passar do tempo os dois foram se aproximando. Sem mais delongas, bora pro recap! O anime começa nos apresentando um jornal, onde os apresentadores falam que estava sendo transmitida uma mensagem em diversas línguas, onde um ser estava querendo fazer amigos. Vendo aquele jornal estava uma garota misteriosa. Já no meio do oceano vemos alguns criminosos metendo bala em um navio, porém o capitão mandou uma garota chamada Momiji resolver aquilo. De cara, a jovem já catou a ordem e vestiu a sua armadura. Ao invadir o navio inimigo, a garota foi recebida a balas, no entanto neutralizou os criminosos com facilidade. Ao chegar na cabine do navio, a Momiji encontrou um criminoso que estava com um explosivo na mão, porém facilmente ela o desarmou. Só que uma nave passou ao lado do navio e fez com que os dois caíssem no chão. Aproveitando a situação, o humilhante acionou o explosivo e se finalizou. Em outro local, Kyo acabou de chegar com a cerveja do seu tio, e o senhor mandou o jovem se divertir um pouco, mas ele falou que não tinha como ele se divertir estando em luto. Mas o homem fala que era exatamente por esse motivo que eles deveriam se animar um pouco. Sendo verdadeiro tio, o cara ofereceu ao seu sobrinho uma latinha da marvada, mas sendo menor de idade, o jovem recusou. Outra coisa que o tio fez foi aquela clássica frase sobre as namoradinhas do Kyo, só que ele respondeu que ainda está muito novo para isso. Porém para o velho não tinha esse papo de ser novo, já que o próprio poderia dar aquela supimpada nervosa quando ele fosse mais velho, só que sendo um jovem, ele poderia aproveitar as outras coisas, como andar de mãos dadas. O tio então mostra para o jovem uma bela garota e ainda oferece uma latinha para ela. Estando feliz, a garota aceita, porém o jovem não deixou ela beber por conta dela ter apenas 16 anos. A dama também estava empolgada, comendo as deliciosas comidas da terra, e além disso fazia muito tempo que ela não comia carne, por conta da garota ter esquecido de colocar a carne na sua nave, e a sua nave acabou caindo naquela região, e a jovem acabou sendo aconselhada pela gata do Kyo. A dama então se apresentou como Ares, já o Kyo ao se apresentar tomou um choque de realidade e ficou envergonhado, com isso bebeu um pouquinho da cerveja e já desmaiou. Esse menino é forte. No dia seguinte a garota acordou meio confusa e movimentou a sua mão até segurar em algo macio. Ao tirar a coberta, Kyo viu a Ares de uma maneira que o tio YouTube não gosta. Então a Ares acordou e o garoto ia começar a reclamar, porém a dor de cabeça apareceu. Com isso, a garota usou um trem, que fez a dor sumir imediatamente. Ao ser questionado sobre o porquê a garota estava na cama dele, a Ares fala que o tio disse para ela dormir em qualquer lugar. De repente, a Manami veio fazer uma visita para o jovem, e a Ares estava querendo ir lá, mas o Kyo mandou ela ficar no quarto, e foi receber a sua visita. Ao chegar na entrada da casa, a Manami já sabia sobre o garoto que o jovem trouxe para a casa, mas o jovem a questiona sobre o porquê que ela sabia disso. Assim, a garota revela que como ela mora do lado dele, ela ficava o espiando. O Kyo fala que a Ares é uma garota diferenciada. Com isso, a Manami fala que tinha entendido o que ele estava falando, mas na verdade ela estava pensando em outra coisa, que carinhosamente ela começou a chamar de Tres Bien C'est Bon Noturno. Meu francês, ó. Porcaria, hein? A Manami fala que a garota ainda deveria estar dormindo e o Kyo seria um cavaleiro, queria levar o café da manhã para a garota na cama. Assim a Ares chegou lá e a Manami toma um choque de realidade, mas o Kyo mandou a garota colocar uma roupa mais público e ela foi pegar sua roupa que estava no banheiro. Já a Manami começou a falar que o jovem é um safado e perguntou sobre o fato da Ares estar andando pela casa daquele jeito. Do nada uma outra mulher apareceu e seu nome era Itokazu. E ela estava querendo explicações, então a Ares se tornou, e a mulher também tomou um choque de realidade, e falou que aquilo era uma coisa gringa. É mesmo? Sei lá. A mulher começou a pensar que o Kyo mandou a Ares usar aquela roupa para sua diversão, mas ele se explicou e falou que a garota sempre usou aquelas coisas, porém a Itokazu não acreditou nele. No entanto, a Ares falou para as duas garotas pegarem na sua cauda e orelha, para assim confirmar que aquilo não era uma roupa. Após confirmar que era real, as duas se assustaram, e a Ares comentou que ela é uma alienígena, e estava na Terra atrás de diversão. A Itokazu não acreditou na Ares e falou que aquilo não era possível, uma alienígena que fala a língua humana, por isso que ela queria uma prova. De repente um amuleto da Ares começou a brilhar, assim apareceu um gatinho chamado de Eros. O gato falou que aquilo era uma emergência, já que a nave dos dois foi descoberta. Assim eles viram no jornal que uma nave estava sendo retirada do mar pela polícia. Vendo aquilo, a Ares teria que fazer alguma coisa, então ela mandou o Eros iniciar um programa que fez a nave se libertar e simplesmente sair voando. Após ouvir e ver tantas informações, as duas garotas foram para casa. Fora do imóvel, as duas fizeram uma expressão estranha. Nossa senhora! Voltando ao casal, o Kyo perguntou para a garota se ela estava lá para uma invasão à Terra, só que a garota responde que ela apenas veio até lá para fazer amigos, e que se a sua espécie invadisse a Terra, eles seriam expulsos da Federação Galáctica da Vida Inteligente. O planeta da Ares também era chamado de Terra, portanto ela também é uma terráquea. Assim a garota se alimentou e adorou a comida. Na casa ao lado, a Manami estava espiando os dois, e a menina tinha um arsenal dentro de casa. Assim ela ligou para uma garota e falou que tinha algumas informações para passar, mas tinha uma condição, a Manami teria que entrar no caso. A loirona
fala que se as informações forem boas, ela poderia recomendar a Manami para os superiores. Assim a garota viu uma foto para a loira e a mulher gostou do que viu. Já Itokazu estava conversando com seus subordinados, já que ela é a capitã. Em casa, ela estava muito feliz por estar se sentindo em casa, e o Kyo perguntou o que ela iria fazer hoje, mas a garota falou que não iria fazer nada, por isso o jovem pediu para ela cuidar da casa, e as únicas coisas que ela precisava fazer era atender o telefone e a porta. Então a garota aceitou. Indo para a escola, o jovem encontrou a Futaba e ia devolver um CD que ela tinha emprestado. Já sobre o filme, ele achou interessante. Com isso, a garota falou que da próxima vez, ela emprestaria um outro filme. A Futaba perguntou para o Kyo se ele estava com tempo livre, já que ela queria ir junto com ele comprar alguns CDs. Porém, do nada, o homem passa de carro e oferece uma carona para a Futaba, já que ele estava a caminho da casa dela. Com isso, os dois combinaram de ir comprar os CDs amanhã e a garota entrou no carro e foi embora. Um tempo depois, a Futaba se revelou e ainda ameaçou finalizar o motorista. Assim, a garota puxou o gatilho, no entanto, apenas acertou o vidro. Porém, ela estava apenas brincando e o homem a deu sua próxima missão, que tecnicamente era se livrar da Ares, e ela não tinha muito tempo, já que a existência da Bela Dama não poderia vazar para o público, e também tinha algumas organizações ilegais atrás da garota. Em casa, a Futaba revelou que um dos seus alvos era o seu amorzinho. Já a mulher estava no seu carro incrédula, ao descobrir que a Ares é uma alienígena. De repente, ela chegou em um local onde estavam vários homens armados, e o líder estava querendo eliminar a Ares. A garota estava em casa muito feliz por estar comendo aquela comida deliciosa. O Kyo perguntou para Ares o porquê que o povo dela viajava pela galáxia. Com isso, ela fala que normalmente o objetivo deles é coletar os dados e fazer contato diplomático, já que eles, conhecidos como os Katianos, se sentiam atrasados tanto na cultura quanto evolutivamente. A vizinha ainda estava espionando os dois e perguntou para o seu superior o que eles iriam fazer, mas a mulher mandou a Manami apenas continuar o que ela estava fazendo. À noite, os dois estavam vendo as estrelas e o Kyo comentou que o trabalho da Ares em fazer explorações espaciais parecia ser o emprego dos sonhos, já que ele ainda não tinha encontrado um emprego interessante. Ouvindo aquilo, a Ares o encorajou, só que ela acabou lembrando do processo de compensação. Como ele tinha feito muitas coisas para ela, ela deveria recompensá-lo, já que isso é normal na Terra. No entanto, a Ares não tinha dinheiro, por isso ela ofereceu outra coisa. É impressionante. Ou seja, aquela supimpada. O Kyo não aceitou isso, a garota ficou muito feliz, já que ela tinha apenas 16 anos e nunca supimpou. Olha que bacana. O quê? No dia seguinte, a família se uniu e a Ares mostrou para os dois o seu robozinho e falou que quando eles plantam aquela cápsula de nanomáquinas no chão, as cápsulas usam os nutrientes da terra para criar aquelas criaturinhas. Após dois saírem para dar uma volta, a Ares estava com calor e o jovem a deu um sorvete. Ao provar, a garota adorou. Já o sorvete do Kyo era de batata doce. Nunca nem vi. Assim vemos que a equipe da Manami estava planejando atacar a Ares hoje e a Momichi acabou vestindo a sua armadura. Após o casal ler alguns livros atrás de informações, eles saíram da biblioteca e iriam tomar mais um sorvete. Do nada, as luzes se apagaram e alguns homens armados apareceram e mandaram a Ares ir embora da Terra. Vendo que a situação estava complicada, a superior da Manami mandou eles apenas ficarem observando. De repente, o clima acabou esquentando e o Kyo foi defender a Ares, mas acabou sendo atacado. Vendo aquilo, sua amada entrou em cena e eliminou os homens, mas o alvo principal era a Ares. Só que o Kyo a defendeu e a garota não teve coragem de atacá-lo, e assim foi embora. Mas alguns homens apareceram e neutralizaram o casal. Porém, o tio chegou a tempo e conseguiu salvar o Kyo, só que a Ares foi capturada. Ao acordar, o jovem estava decidido a ajudar a Bela Dama. Já a Manami estava deitada. De repente, o Kyo ligou para ela e a perguntou sobre a localização da Ares, mas a garota falou que não sabia. Porém, o Kyo tinha reconhecido naquela hora, por conta do relógio. Estando se sentindo culpada, a garota contou a localização para ele. Com isso, os dois foram para o local. No caminho, o Kyo ligou para a Futaba e falou que provavelmente não iria dar para ele ir no encontro dos dois amanhã. Ao ouvir isso, a garota ficou triste. Já Itokazu foi conversar com aquele grupo de miliantes. Do nada, os dois chegaram lá e o jovem viu a garota. De repente, os robozinhos tiraram algumas fotos daquele grupo e o tio os ameaçou, falando que iria espalhar aquilo na internet. Na base da ameaça, os dois conseguiram a ajuda dos miliantes. Já na base, eles entraram com facilidade. Então a Ares acordou e o homem comentou que ela iria falecer, já que a espécie dela não é bem-vinda na Terra. Do nada, o local começou a tremer e isso foi causado por uma bomba que o tio tinha detonado. Assim, vemos que as duas garotas também invadiram aquela mesma base e o Kyo conseguiu entrar no local. Já a Ares quebrou a algema com facilidade e ainda contou que aquela roupa na verdade era uma armadura. Então o jovem chegou lá e a garota já tinha neutralizado os inimigos. Por conta dele ter tentado salvá-la, o Kyo ganhou um belo abraço.
Então o T perdeu seu carro e provavelmente seria neutralizado, porém as garotas o salvou. Após o grupo se unir, eles iriam fugir de helicóptero, no entanto os soldados destruíram o transporte. Com isso, Ares usou os robozinhos e acabou detonando os tanques. Em casa, Ares revela que estava de partida e que em breve chegaria sua época de supimpar, e ela queria o Kill como seu supimpador. Antes do garoto responder, as duas garotas o interromperam e eles viram na TV que a nave-mãe estava na Terra. De repente, duas outras garotas alienígenas bateram na porta e comentaram que estavam lá para brincar. É uma reunião dos malucos, a apresentadora estava comentando que eles amavam os gados e até mesmo os adoravam. Porém, aquilo era uma mentira. No entanto, a salvadora deles tinha chegado na Terra recentemente e eles a consideravam como um ser maravilhoso. Assim, iniciaram a sua missão Miau. Em casa, a Futaba estava pensando um pouco, até que os robozinhos bateram na porta com um presente. Já na casa do Kill, a Ares estava extremamente empolgada. A Manami se aproximou do jovem e pediu desculpas, já que a Ares tinha bebido um pouco da marvada. Me enganei, ela só cheirou. Então a Ares queria mais um pouco da marvada e assim atacou o jovem e resolveu beijá-lo. Porém, um dos robozinhos a espetou. Nossa. E a garota caiu no chão. Do nada, o Matal de Doutora Daryl apareceu e contou que ele não tinha dado nenhuma injeção para a bela dama, ele simplesmente deu um choque. Pior ainda. Assim, Ares acordou e não sabia o que tinha acontecido. O Dr. conta que a jovem estava no seu período de supimpar, só que os dois humanos não entenderam isso. Então o Dr. fala que a espécie deles tende a passar por um período de supimpadas aos 16 anos, e foi por esse motivo que ela desmaiou, só com o cheiro da marvada, já que os estímulos dela aumentam muito nesse período. Mas de acordo com a Daryl, a Ares tinha sorte, já que ela já tinha encontrado o seu supimpador. A Manami não entendeu os papos de supimpador, e a doutora conta que ele estava falando do Kill, porém a garota não aceita isso e joga a responsabilidade para o colo do garoto. Mas ele falou que agora ele ia arrumar seu quarto, ou seja, ele quer. Voltando a Futaba, ela tinha recebido 2 robozinhos e virou a mestra deles, então começou a testá-los, com algumas ordens bem simples. Já uma mulher poderosa recebeu uma ligação, onde um homem fala que os gatos iriam para Tóquio. Ao ouvir isso, a mulher decidiu ir para o Japão. Em um avião, um grupo estava todo reunido e as comissárias ficaram impressionadas com o robozinho da Ares. Após o avião pousar, o grupo foi a um teatro e a Ares contou que ela tinha sido solicitada para uma pesquisa da cultura moderna, entre outros assuntos, ou seja, ela iria levar alguns mangás e brinquedos para casa. Após o casal ficar sozinho, a Ares perguntou para o garoto se eles não eram os primeiros alienígenas que visitaram a Terra. O Kill falou que sim, porém ela o questiona sobre algumas bonecas que estavam lá, mas o jovem falou que ele iria explicar para ela em breve. Pouco tempo depois, cada um deles achou alguma coisa que os interessou. Ao sentarem em um banco, os 3 estavam desanimados, já que eles tinham gastado as suas mesadas lá comprando coisas que os interessaram. De repente, a Futaba notou que eles tinham caído em uma armadilha, assim contou para outra garota, e o plano dela seria a Manami levar o nosso casal de trem enquanto a Futaba distraía os miliantes. Porém, o trem era uma armadilha. Do nada, o veículo começou a se encher de gás e a Ares desmaiou. Já a garota não deu conta de deter algumas garotas armadas que apareceram do nada. Assim, o casal acabou sendo levado e a garota não poderia fazer nada, já que ela estava presa. Porém, a Futaba estava perseguindo a organização de moto. E cá entre nós, a mira delas, mano, é uma... A Futaba até conseguiu entrar no trem e derrubou algumas garotas, mas a chefona jogou para fora. Assim, ela ligou para casa e avisou a Sheikah que a Ares tinha sido sequestrada. Com isso, as duas garotas pediram para a Sheikah as enviar seus acessórios, e assim as duas foram se preparar para o resgate. Então vemos o casal que estava em uma cama, e para piorar, os dois estavam sendo transmitidos ao vivo para aqueles adoradores malucos. Voltando às garotas, a loirona contou para ela que a líder dos malucos se chamava... A loirona também contou que a maluca era de uma família muito rica e que o casal estava sendo mantido em um navio. Pouco tempo depois, o casal acordou e estavam perdidos. Do nada, uma pessoa apareceu e falou que eles estavam em um cruzeiro e que a Ares era a deusa deles. Aproveitando a sua patente, a garota mandou eles soltá-los. Porém, a pessoa disse que isso não seria possível e assim mandou algumas funcionárias entrarem com a comida. Em algum outro local, uma mulher estava observando a líder dos loucos e falou para seus subordinados preparar as armas, que em breve eles iriam eliminar o grupo todo. Já as duas garotas estavam comprando algumas armas e equipamentos. No entanto, o único barco que o homem tinha já tinha sido vendido e o comprador era o tio. Ele mostra uma foto da lancha para as garotas e o negócio tinha até armas. Porém, o homem fala que aquela lancha seria usada em um filme.
filme. Voltando ao casal, os dois detonaram a comida e iriam embora de lá. Porém, ao socar a parede, a Ares não conseguiu quebrá-la. A garota fala que seu traje estava proibido, porque ela estava na época da sabugada. Já as duas garotas estavam planejando o ataque ao navio. De repente, a porta do avião se abriu e as duas pularam. O casal e um robô gigante chegaram em uma sala, onde a Ares foi com o robô no carrossel. Já o Kyo iria jogar um pouco e notou que aquele jogo são todos para apenas um player. De repente, a funcionária chegou lá e comentou que os jogos são assim porque eles não poderiam derrotar a sua líder. A mulher conta que a líder do grupo tinha herdado uma grande fortuna de seu avô, e como ela ainda tinha muitas paixões na vida, a garota escolheu amar as orelhas de gato. Tá bom. As duas garotas chegaram no chão e estavam equipando o barco do tio, que elas estavam levando sem pedir. Do nada, a Manami perguntou para Futaba qual parte do Kyo que ela mais gostava. De cara, a garota ficou tímida e falou que gosta da confiança do garoto. Do nada, um homem apareceu e pegou a Manami. Esse cara era o dono da lancha. O quê? Ao ouvir o nome dele, a Futaba o reconheceu e comentou que ele ganhou muitas seguidoras fazendo filmes diferentes. No dia seguinte, as garotas iriam participar do filme, porém elas roubaram a lancha e o diretor estava só gravando. Os malucos do navio notaram a aproximação da lancha e ativaram o sistema de defesa. E meu amigo, que isso? Porém, as armas não acertaram nas garotas e muito menos nos robôs. Do nada, aquela mulher apareceu em um helicóptero e lançou um pequeno míssil no navio. Já aquele robô, na verdade, era a líder Malu. Após as garotas conseguirem invadir o navio, os funcionários estavam se preparando para defendê-lo. Já o nosso casal conseguiu quebrar a parede do quarto, já que o uniforme não estava bloqueado, porque o Kyo não estava no momento de sabugar. Então, uma das funcionárias acabou notando a aproximação de um inimigo. No entanto, foi coagida por ele, só por conta da sua fofura. Uma das garotas acabou destruindo o centro de energia do navio. De repente, o inimigo apareceu com o mesmo traje, e assim se iniciou uma luta. E a garota do bem conseguiu tirar o traje da vilã usando uma falha da própria roupa. Como o navio estava afundando, todos começaram a recuar, e o nosso casal se uniu com uma das garotas, e ela não me ajuda. Porém, eles acabaram cercados, e a empregada queria pegar a gatinha de qualquer jeito, já que essa era a vontade da sua mestra, que conseguia tudo que ela queria. Mas o Kyo diz que ela pode ter tudo, mas não tem amigos. Isso mexeu com a garota e a fez repensar as suas ações, e assim eles resolveram sair de lá juntos. Mas a Oi não estava respondendo, então um dos robozinhos avisou que a mesma estava desmaiada na sala de máquinas, e o Kyo foi salvá-la. Após conseguir pegá-la, o garoto saiu correndo e foi em direção ao avião e acabou pulando. No meio da queda, a Oi acabou falando baixinho que ama o garoto. Em uma nave no espaço, vemos algumas garotas conversando sobre os trajes extremamente resistentes da Oi. De volta à Terra, a gatinha ficou animada ao saber que o Kyo iria gravar algo sobre alienígenas, e a Ares adoraria ajudá-lo. Assim, o garoto deu uma olhada nas suas coisas e não estava esquecendo de nada, e acabou notando que ele tinha que pegar uma fita virgem. Ao ouvir isso, a Ares ficou corada e se aproximou. Do nada, ela pediu para o Kyo fazer amor com ela. Bicho safado. Mas ele é um pamonha e meio que não aceitou. Então os dois ouviram alguns barulhos lá fora, e eram as garotas que estavam treinando o manuseio de uma arma. Mas o Kyo ficou assustado ao ver aquilo, e comentou que elas iriam assustar os vizinhos, já que no outro dia, quando elas estavam mais à vontade, tinha sido difícil. Só por comentar sobre isso, ele tomou um chute nos Países Baixos, e a Ares falou que eles precisam de uma área de treinamento adequada. Em uma lanchonete, a vizinha fala para a Oi que a maneira mais fácil de conquistar um homem é através da comida, e também se a garota se veste de uma maneira atraente. Só que a Oi é muito inexperiente, por isso que a vizinha iria ensiná-la a seduzir o Kyo enquanto a Oi a treinava. A garota sim concorda com esse trato, mas seria bem difícil conquistar o Kyo, já que ele é um mula e nunca diria que ama uma garota tão facilmente. Pouco tempo depois, a Manami estava treinando tiro ao alvo e ficou brava por conta da arma não ser de verdade. Já a Oi tinha se arriscado na cozinha e não deu muito certo o omelete. Assim, a Shaika chegou e falou para as garotas que agora elas iriam em um lugar bem tranquilo para treinar. Na escola, as garotas não estavam acreditando que a Ares é uma alienígena e queriam uma prova. Assim, a gatinha fala que ela tem uma nave que já foi identificada, e isso deixou as garotas empolgadas para filmar. Então a Ares invocou Rolos e mandou ele ficar rodando com a nave no céu. Vendo aquilo, todos ficaram surpresos, mas as garotas notaram que tinha um tipo de corda em cima da nave, e aquilo fazia as imagens parecerem irreais. Porém, a Ares fala que aquelas cordas são sondas de respiração. E a professora ficou insistindo que aquilo era tudo falso. Vendo que tudo estava dando errado, as garotas resolveram mudar o gênero do filme. Em vez de ficção científica, seria um gênero que eu gosto, o romance. Do nada, ele jogou o Kyo no chão. Isso era perfeito para as garotas gravarem. Já em outro local, as garotas foram parar em uma sala de simulação, onde elas poderiam treinar nos mais diferentes locais e situações. A Shaika comenta que a raça dela vem até aquele local com muita frequência, já que quando eles completam 16 anos, eles têm que se acasalar. As duas garotas então começaram
seu treinamento. A Oi iria treinar seus dotes culinários, já a Manami tira ao alvo, e para ajudá-la, ela criou um Kill Crone, que ao ser perguntado o que ele achava da Ares, o Crone diz que ela tem um baita coração. Ué? Já sobre a Oi, ele achava ela fofa, mas sentia pena da mesma, por conta dela ser muito sozinha. Mas sobre a Manami, ele acha que ela parecia um moleque selvagem, mas sempre admirou por ela ser atlética, brilhante, e ele gostava do jeito dela. Mas a sua timidez o impedia de dizer isso. Em casa, a jovem cozinhou para o Prota e ele achou a comida com sabor único, ou seja, não gostou. A garota achou aquilo estranho, já que o Crone tinha gostado dessa comida. Assim a gatinha explica que aquele Crone não era real e só agia da melhor maneira possível de acordo com a vontade da garota. Após ouvir isso, a maluquinha começou a pensar um pouco e percebeu que as palavras que o Kill disse para ela no passado eram apenas uma coisa que ela mesma queria ouvir. Já a Ares estava na nave conversando com a sua superior, que queria que a garota tomasse algumas pílulas para conter a sua vontade de acasalar, e como ela não tinha escolhas, teve que tomar, mas acabou gritando para o Kill esperar ela. Nossa! Em casa, a apaixonadinha estava lendo um mangá shoujo e os seus robozinhos a lembraram que ela já estava atrasada, assim acabou saindo correndo. Na sala de aula, a professora iria apresentar uma nova grande aluna, ou seja, a Ares. Já as alienígenas estavam relaxando na casa do Kill, e uma delas acabou comentando que a Ares foi para a escola porque a mesma estava com pena da gatinha, por conta que ela não podia mais acasalar. De repente, a garota maluca também entrou na sala deles e todos acharam estranho, já que a garota é podre de rir que estava naquela escola simples. Porém, eles notaram que o vidro da janela estava blindado. Na saída da escola, o grupinho estava atraindo uma multidão e o Kill não estava acostumado com tanta atenção. Isso fez a segurança da maluquinha apontarem as armas para os alunos, o que os fez meter o pé rapidinho. De repente, alguns amigos do Kill se aproximaram e o lembraram do acampamento que eles iriam através do clube. Ao ouvir isso, geral resolveu entrar para o clube, só para ir acampar. À noite, um casal estava dentro de um carro na praia e iriam namorar. Do nada, surgiu alguns robôs que os colocaram para dormir amigavelmente. Porra! No dia seguinte, o grupo estava todo reunido, até a chegada de um carro que os levaria para o acampamento, em uma verdadeira escolta. Dentro do carro só de garotas, uma delas começou a falar que as duas garotas estavam interessadas romanticamente no Kill, e obviamente que elas falaram que não era bem isso. Assim a garota fala que o Kill é desejado por várias garotas, por conta dele ser gentil, amável e blá blá blá. Em um outro local acabou de acontecer um roubo, onde o criminoso levou apenas aparelhos eletrônicos, e isso era suspeito, e então na noite estavam um daqueles robozinhos. Ao chegarem no acampamento, a Ares ficou muito empolgada, já as garotas ficaram tímidas por terem que usar roupas de banho. Afinal de contas, elas não trouxeram essas roupas, mas a garota riquinha já tinha resolvido o problema. E os dois garotos abobados começaram a comentar que se eles entrassem naquela barraca já poderiam morrer felizes. Ei, porcaria, hein? Também achei, mas também esse anime apela na Ares. Então todos os garotos vestiram as suas roupas de banho e foram para a praia, onde o Kill achou a Ares linda. Após verem tudo isso, a situação saiu um pouco fora de controle. Após fazerem as suas gravações na praia, já estava à noite, e eles foram comer aquele churrascão. E a Futaba chamou o Kill para darem aquela volta na praia, onde na beira d'água o Kill comentou que a Futaba é a melhor, e ela já estava pensando em safadeza. Mas o garoto só queria que ela o ensinasse a lutar, e assim a garota ficou meio triste e pediu para ficar sozinha, já que ela estava pensando que ele ia dizer outra coisa. Até que a Ares chegou com churras para ela e a Futaba ficou pistola com a alienígena e disse que a odiava, já que a mesma é uma baita mulher. Mas a nossa querida Ares simplesmente abraçou a garota e comentou que as duas sentiam a mesma coisa pelo Kill, já que ficar próximo dele era como estar no seu lugar mais feliz. De repente a Chica chegou lá falando bem da carne, até que ela acabou mostrando para as duas garotas que o Kill estava em perigo. Isso fez a Ares ir correndo para ajudá-lo, já a Futaba foi impedida de fazer isso. E assim se iniciou um ataque naquela praia, onde os amigos enfrentaram todos os robôs e os derrotaram facilmente. E no final vemos os grandes vilões dessa bagaça. Esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, se inscreve no canal, deixe seu like, isso me ajudar muito. E você sempre esperando seus vídeos novos. E não se esqueça de deixar no comentário caso você queira a continuação desse anime. E para você que quer me apoiar ainda mais, eu te convido a se tornar um membro aqui do canal. Com isso você terá os benefícios exclusivos, além de me ajudar muito. Até o próximo vídeo, amo vocês, falou, e agora eu vou ali fora procurar um alienígena.